Pessoal, a gente vai falar agora sobre ainda disposições gerais, onde vamos falar sobre a leitura dos incisos e parágrafos dos artigos 37 e 38, ok? Semana 7, dia 7. Administração, então ela vai... A administração pública, ela vai obedecer, além dos princípios, ao seguinte: a publicidade dos atos, programas. Então, a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter o que? Educativo, informativo ou de orientação social. Dela, de quem? Da publicidade, não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a o que? Promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Então aqui está o princípio da impessoalidade, ok? Então temos o princípio da publicidade, que deve ser amplo e não pode ter o cunho de promoção pessoal. Parágrafo 2º. A não observância dos dispostos nos incisos 2 e 3. O 2 e 3 aí vão ser respectivamente aí tá aqui embaixo, concurso público e prazo de validade do concurso público, certo? Então serão aqui, implicará na nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei, ok? Então, se não observei aí a investidura em cargo público por concurso público, vai responder. Se não respeitei a validade do concurso público, passou já a validade e estou chamando ainda pessoal, estou ferindo a norma constitucional, vai ser punido também. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas às prestações de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário, temos aí os ESICs para isso, e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Isso aqui ainda a gente não tem. Temos muito incipiente ainda. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações. Então aqui está também a lei, essa informação sobre atos de governo, observados aí o artigo 5º, inciso 10º e o inciso 33. 10º fala sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem das pessoas. E o 33 vai falar sobre informações aí sigilosas, ok? Então tem que observar esses dois aspectos aí, ok? Aqui, volta. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública. Então a lei vai discriminar isso, certo? Então aí nós temos alguns mecanismos hoje não estão completos ainda. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão, se que o examinador gosta, importarão na perda dos direitos políticos ou na suspensão? Na suspensão. Então não é perda, a perda é da função pública. Então não confunda, não troque isso daí. O examinador gosta de colocar aqui, vou colocar aqui em cima perda, e gosta de colocar cassação. Esses dois aqui estão incorretos. Indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário na forma e gradação das previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Esses incisos e parágrafos aí cai muito a literalidade, ok? A lei estabelecerá os prazos para prescrição para fins ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. O que ele está dizendo aqui? Tem duas informações importantes.
tem prescrição para fins ilícitos, exceto nas ações de ressarcimento. Conclusão: é imprescritível quem? As ações de ressarcimento ao Estado. Dever para o Estado não vai prescrever, ok? Agora, para fins ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, vai ter aí, quando for prejuízo ao erário, a 8429 vai falar sobre isso. Perfeito? Então, 8429 vai trazer aí que são 5 anos aí, atendendo alguns critérios. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, mas que prestem aí serviços públicos, que é a responsabilidade objetiva do Estado, certo? Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, ou seja, no exercício da função pública, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então aqui, responsabilidade objetiva do Estado, a gente já viu isso, não precisa muito delongas. O que mais que tem aqui? Então vai ter uma ação ou omissão. Essa ação, independente seja lícita ou ilícita, gerou dano, vai verificar se teve dolo ou culpa do responsável no direito de regresso do Estado, ok? Sétimo, a lei disporá sobre os requisitos e as prescrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta ou indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Então, a lei vai dispor então aí a requisitos e restrições aos ocupantes de cargos de emprego e função que possibilite então acesso a informações privilegiadas. Então vai depender aí do cargo, se está num órgão X, dependendo do teu cargo, você vai ter ou não acesso a algumas informações aí. A autonomia, chamada GOF, gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidade de administração direta e indireta, poderá ser ampliada. Qual a condição? Contrato, mediante um contrato firmado com seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho. Então, fixação de meta de desempenho é o objeto. Para o órgão ou entidade, cabendo a lei ainda dispor sobre o que? O prazo e a duração desse contrato, os controles e os critérios de avaliação de desempenho que foram fixados aí nessas metas, direitos e obrigações e responsabilidades dos dirigentes aí caso não cumpram. A remuneração do pessoal também é uma diretriz que vai ser explicitada, quase não saiu, explicitada pela lei, ok? Então vai ser o que? O prazo, como vai ser as avaliações de desempenho, o controle, os critérios e a remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11, que é o que? Inciso 11, ele vai falar sobre o teto do STF. Aplica-se às empresas e às sociedades de economia mistas e suas subsidiárias que, qual a condição? Que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio geral. Ou seja, a União ela é dependente do orçamento geral da União. Então, a sociedade de economia mista
e empresas públicas quando dependentes do Orçamento Geral da União. Então aplica-se o teto do STF. Senão não vai aplicar. Por exemplo, vai ter aí algumas empresas, por exemplo, aqui no estado, ó, como a Distrito Federal. No Distrito Federal, na CAESB, tem dirigente aí que, segundo informações da Band News, o cara ganha 90 mil reais. Então veja, ultrapassa muito o teto, ok? 10º, é vedada a percepção simultânea de proventos, ou seja, a remuneração na aposentadoria, que o nome é proventos, decorrentes dos artigos 40, que é do Servidor Público Federal, dos artigos 42, Polícia Militar, aliás, militares do Estado, que vai entrar Polícia Militar, Bombeiros. Artigo 142 vai falar sobre as Forças Armadas. Então é vedada percepção simultânea desses proventos com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então eu me aposentei num cargo desse, era militar, me aposentei, agora eu vou prestar concurso. Veda a remuneração simultânea com os proventos de aposentadoria. Ok? Então é vedada essa situação. Agora, na prática, é outros 500, ok? Porque se você for vir, quando vir e quando ver, quando você constatar, pronto, é quando você constatar ou você já constatou alguém que era anistiado e era aposentado de estatutário e tinha percepção simultânea. A regra é que não pode, perfeito? Então é o que? Vedado a percepção simultânea de proventos com a remuneração de cargos, empregos e função pública. Não pode, perfeito? Agora, vai ter ressalvas. Quais são as ressalvas? Os cargos que são acumuláveis na atividade, em regra, vão ser acumuláveis na inatividade, ou seja, quais são os cargos, por exemplo, aí que estão previstos na Constituição Federal? 1 cargo de professor de técnico, ou 2 de professores, ou ainda de 2 da área de saúde. Então não é isso, não pode acumular. Ressalvados então esses casos acumuláveis. Qual mais? Os cargos eletivos. Eu sou servidor público aposentado, agora quero ser deputado distrital. Posso? Posso. Tem essa possibilidade aí, ok? E os cargos em comissão. Cargos em comissão, também eu posso estar aposentado e voltar. Então eu sou servidor público, a expulsória, que é a famosa lá, a compulsória aos 70 anos. Eu posso me aposentar e depois eu voltar, eu volto só como DAS, não tem problema, certo? Parágrafo 11. Não serão computados para efeitos dos limites remuneratórios que tratam o inciso 11. Os limites remuneratórios estão do STF. As parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. As parcelas indenizatórias são para o quê? São cobrir as despesas de um servidor, certo? Então elas servem para, exemplo, tenho um cargo de 30 mil, o STF mudou para 37 mil aí, não entrar em vigor ainda, mas vai entrar 37 mil, ok? Aí eu fui fazer o que? Viagens diárias, recebi diárias no mês, várias diárias, que tem o que? Cunho indenizatório, que serve para o que? Para cobrir as despesas relativas a o que?
a viagens a serviço, perfeito? Então vai cobrir despesa aí de estadia, despesas com alimentação, com deslocamento, então diárias e deslocamento. Então foi aqui, vamos supor, de 10 mil, agora eu tô com 40 mil reais aí. Passei o teto? Pergunta, resposta não, porque eu desconsidero os 10 mil aí para fins de fazer o cálculo dos limites remuneratórios, porque diária vai ser uma indenização. Parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11, então, do STF ainda, o limite do caput desse artigo fica facultado aos estados, ao Distrito Federal, fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal de desembargadores. Ou seja, todas aquelas regras aradas lá em cima, ele fala assim, ó, isso daqui virou bagunça, vamos fazer um negócio, um limite único. Limite único igual ocorre com o STF, que é o Poder Judiciário. Então aqui Poder Judiciário, desembargador também, aí vai ser o que? O Tribunal de Justiça, ele vai ser aí a regra para o teto aí dos servidores dos estados e do Distrito Federal, ok? Lembrando que esses desembargadores estão limitados à remuneração deles de 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio do STF. Então 90 inteiros só pode receber isso aqui, ó, vezes 37 mil, ok? Então ele só pode receber isso. Vai dar aqui, tirando mais ou menos 10%, vai tirar mais ou menos uns 3.700, tirando 4 mil aqui, vamos supor, vai chegar então mais ou menos 33 mil aí o subsídio desembargador, ok? Parágrafo já se foram, agora vamos ao artigo 38. Então, ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, o cara é servidor público e agora vai para o mandato eletivo, certo? Então, veja, quais são as regras. Quando for um mandato eletivo, sendo ele federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então, essa é a regra. Agora, quando for um mandato municipal, então vamos verificar. Quando for prefeito, ele vai ser afastado do seu cargo, emprego ou função. Qual cargo? O de servidor. Então se afasta e opta pela sua remuneração. Vai optar, então vai facultado optar pela sua remuneração. Então se ele serve como servidor, por exemplo, ele ganha aí 27 mil e como prefeito ele vai ganhar 15 mil, então ele pode optar pela remuneração de quem? Do cargo dele de servidor, perfeito? Então ele pode receber aí então os 27 mil reais. Agora, quando for mandato de vereador, eu vou ter duas situações. Primeiro, se tiver ocorrer a compatibilidade de horários, certo? Entre o ser servidor público e com o cargo com mandato eletivo de vereador, então ele vai perceberá as vantagens de seu cargo, emprego, função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, vai ficar com os dois. Aqui tem, se aqui são 27, aqui vai ser mais 10 mil, que é igual a 37, ok? Então vai ter essa situação aí. Só que você vai voltar aqui no 11. No 11 não vai estar no X11, não vai estar aqui não. Eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui no inciso 11. Ele não vai estar aqui, povo. Eu não coloquei ele aqui. Mas vai cair no teto do STF. É isso que eu queria mostrar para vocês. Que acumulados, então,
Se pega os dois cargos, então você estou ganhando aqui 10 mais 27, 37, eu vou comparar com STF. Então, se eu estou somando, eu tenho que fazer esse cômputo aí também. Em qualquer caso que exija então afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, saiu do cargo efetivo para o mandato eletivo, vai computar todo o tempo para fins de aposentadoria. Para efeitos de benefícios previdenciários, então no caso de afastamento, os valores são determinados como se exercício estivesse, ok? Então, é isso, meu povo, e agora é isso aí para as questões. Beleza? Um abraço, até breve.